Muito boa tarde, oração, ação, reiniciar uma prática realizadora é ainda mais realizador. Assim como casar é fácil, manter um casamento é difícil, entrar no emprego é fácil, manter-se num emprego é difícil, aderir a uma filosofia, uma religião é fácil, persistir e extrair dela o que ela tem para contribuir é difícil. O nosso grupo também, como toda prática saudável, é tão importante entrar, saudações àquele que vem pela primeira vez, quanto persistir. Não necessariamente aqui, mas persistir na luz, na compaixão, na gratidão, no bem. Não há caminho humano como único para Deus. Mas entre os caminhos divinos, desligado, não necessariamente em nenhuma instituição humana, a prática da solidariedade, a prática do bem, o conhecimento e o autoconhecimento são de Deus, não são de um pensador, uma religião, uma filosofia. Que nós aceitemos o convite da vida, escapemos da tendência de pensar nos outros, de pensar teoricamente, de pensar em desconexão. Busquemos o conhecimento e o autoconhecimento, o fora e o dentro, a teoria e a prática. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são uma síntese muito interessante que alguns espíritos trouxeram para a gente e que nós adotamos. É o lema do nosso grupo, Oração Ação. É um grupo de conhecimento, voltado ao conhecimento, que se reflete no autoconhecimento e que se realiza na prática do bem. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Temos adotado o Consolador como nosso livro de referência. Nele, Emmanuel, com a ajuda de Chico Xavier, passam em revista o conhecimento humano. Já trabalhamos as perguntas, porque é um livro de perguntas e respostas, 411 perguntas e respostas. Já estudamos as perguntas relativas ao conhecimento científico. Já trabalhamos as perguntas referentes ao conhecimento filosófico. E agora estamos trabalhando aquelas relativas ao espírito, à religião. Os três campos, filosofia, ciência e religião, ajudam a nos situar na nossa visão de mundo, passando em revista os temas desses três campos à luz da revelação espiritual, na perspectiva do infinito. Os ganhos são evidentes, os convites são imperdíveis. Venha conosco, vamos para esse exercício do espírito que convida a um exercício na vida. Vamos lá? Pergunta-se para Emmanuel o seguinte hoje: Moisés transmite ao mundo a lei definitiva? No
em O Livro dos Espíritos uma pergunta central que o mundo espiritual deve ouvir, e nós aqui também, desculpe, solenemente, é onde estão escritas as leis de Deus. Por causa dessa questão, da má resposta a essa questão, a humanidade tem guerreado entre as religiões, entre as filosofias, entre ciência, filosofia e religião, por quem detém a verdade. Fundamental que nós percebamos que as divisões são humanas, que a verdade é una e jamais pode ser propriedade de nenhuma instituição humana. Qual será o maior profeta? Buda? Maomé? Jesus? Kardec? Quem é o maior? Qual a maior revelação? Qual a revelação definitiva? A questão tem atormentado a humanidade e merece uma reflexão, já que a nossa necessidade maior é de pacificação, de religação pela fraternidade. Enfrentar essa questão de qual é a grande ferramenta, qual é a melhor religião, é imprescindível para todos nós. Vamos lá? Questão número 271, 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? A resposta de Emmanuel vem nos seguintes termos: o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável. Olha que interessante. Moisés representa as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei. Usando a palavra bases, podemos dizer que aquele que está construindo uma casa, um prédio, quando termina os alicerces, cumpriu uma etapa fundamental, uma etapa imprescindível, uma etapa importantíssima. Mas não pode parar. Porque, afinal de contas, ter só o alicerce de um prédio, apesar de imprescindível, não é suficiente. Não é? Continua Emmanuel. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre, olha a palavra, sempre, as revelações divinas de conformidade com sua posição evolutiva. É interessantíssima essa proposição de Emmanuel. Vamos nos debruçar sobre ela daqui a pouquinho. Repetindo, os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Justiça, amor e verdade. No centro das 3 revelações, coloca Emmanuel, encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor a lei manifestou-se na terra
no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual, nos milênios por vindouros. Vamos então, conforme tínhamos dado indicado antes, fazer o desenvolvimento da proposição de Emmanuel aqui. Vamos repetir. Somos obrigados a reconhecer que os homens, os seres humanos, a humanidade, receberá sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. É bem a figura de uma grande escola. Imagine você uma escola em cujos muros se encontre todo o processo educativo formal que a humanidade organizou. Da educação infantil à pós-graduação. A enorme instituição tem salas de aula, professores, equipamentos, abarcando todo o espectro da educação formal humana. Entrando lá, percorrendo as classes de educação infantil, podemos dizer que ali se encontra toda a verdade? Claro que não. Mas, percorrendo as classes da pós-graduação, podemos dizer que alguém ali prescinde, alguém ali torna inútil o aprendizado realizado na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio e na própria graduação? Se puséssemos todos os professores da educação infantil à pós-graduação a julgamento, qual deles seria o mais importante? Se puséssemos todo o conteúdo ministrado aos alunos diante de nossos olhos, qual deles seria o mais relevante? Qual deles seria o definitivo? Alguém na própria pós-graduação poderia falar, estar passando o conteúdo definitivo? Qualquer pessoa com mínima consciência do processo educativo das fases de desenvolvimento infantil chegaria à mesma conclusão. O melhor ensinamento é aquele que se adequa ao momento do educando, ao momento do aluno. Seria tão absurdo dar aula com o conteúdo e as exigências da pós-graduação na educação infantil quanto o inverso. Levar o conteúdo da educação infantil à pós-graduação. Como disse Jesus na parábola dos talentos, a cada um de acordo com a sua necessidade. É assim que podemos e devemos olhar as revelações espirituais, como propôs aqui Emmanuel. Antes das três revelações, a cultura religiosa humana era um toma lá da cá. Ela era a cultura religiosa, a prática religiosa, a instituição religiosa centrada
nas ofertas e na obtenção de graças e no afastamento das desgraças. Se uma sociedade estava enfrentando, por exemplo, a seca, uma doença que se espalhava por muitas pessoas, se enfrentava um inimigo terrível, se, em suma, se a desgraça ameaçasse tomar uma certa sociedade na antiguidade, se buscava os sacerdotes, se buscava os templos e fazia ofertas, sacrifícios, inclusive humanos, para a obtenção de graças e para o afastamento de desgraças. Chuvas na época adequada, vitória sobre a seca, sobre a doença, vitória sobre o inimigo. Todos os problemas coletivos e individuais eram resolvidos no escambo, na troca, no toma lá da cá. E essa cultura religiosa percorreu a humanidade por tanto tempo que ainda hoje, com as promessas, com as obrigações que se espalham por diferentes disciplinas religiosas, teremos ainda o toma lá da cá, onde a criatura apresenta um faço isso e pede do alto que faça aquilo. As promessas, os sacrifícios, as oferendas ainda são muito presentes vários e vários milênios depois de terem se iniciado na Terra. Foi em contraponto, em acréscimo, em elevação a isso, em superação do toma lá da cá, que Moisés se apresentou à terra. Que a missão de Moisés se apresentou à terra. Depois de Moisés, o alto disse à humanidade: não se fica bem com a luz. Não se fica bem com Deus oferecendo coisas, matando animais, matando seres humanos. Não é assim que ficamos bem com Deus. Com Moisés e os seus 10 mandamentos, seus, entre aspas, porque ele só foi o instrumento desses 10 mandamentos, na concepção tradicional ele recebeu de Deus. Ali está claro que é preciso que o que nos aproxima de Deus, muito mais do que o toma lá da cá, do que a oferta, do que o sacrifício, é abster-se da prática do mal, deixar de fazer coisas erradas. Não é à toa que a palavra que mais se repete nos 10 mandamentos é não. É a virtude negativa, é a virtude de superação do erro. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. E assim por diante. Concorde comigo, era uma grande revolução. Muito melhor do que toma lá da cá. Deixar de fazer coisas erradas é um enorme passo na relação da criatura com o Criador. Não é? Mas, como disse Emmanuel na mensagem, será suficiente? Será o alicerce suficiente na construção de uma casa? Claro que não. Era necessário a virtude positiva. Quando se cria uma criança, um bebezinho, de início é faça isso que eu faça aquilo.
Eu paro de chorar se você me limpar, eu paro de resmungar se você me der uma comida. Eu paro de protestar se você tirar o meu incômodo, libertar-me da minha dor. Essa é a vida do bebê. Mais tarde, cabe aos pais deixar muito claro o que não se quer que a criança faça. Quando começa mais ou menos a engatinhar, por volta de 1 ano, é uma idade muito perigosa. A andar por volta de 1 ano, a engatinhar por volta de 10, 11 meses, é uma idade muito perigosa porque a criança ameaça pegar produtos de limpeza, colocar o dedo na tomada. Grande parte dos acidentes domésticos acontece nessa época. É urgente que os adultos falem não. A humanidade, ao tempo de Moisés, estava espiritualmente por volta de 1 ano de idade. Assim como na era sacrificial, éramos um bebê. Com 2000, estima-se quantos milênios depois, quantos séculos depois, veio Jesus e apresentou à humanidade a necessidade eterna, a necessidade profunda, o que todas as criaturas humanas, animais, vegetais, minerais buscam, o que todos somos carentes é de amor. Em qualquer fase da vida, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos nós precisamos sempre amor. Como disse lindamente Elton John, all we need is love. Tudo o que nós precisamos, em todos os tempos, todos os seres, é amor. Porém, a palavra amor vai ser mal compreendida, distorcida pela própria insuficiência da criatura humana. Tanto era assim que o primeiro momento, o mandamento maior, Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabendo dessa distorção do amor, Jesus, ao final de sua missão, apresentou um novo mandamento. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Concordemos, até aí não havia nada de novo. Mas ele acrescentou 4 palavras. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estabelecendo a si mesmo como padrão do que vem a ser o verdadeiro amor, o profundo amor, o universal amor, o sacrificial amor. Ele deixou claro aos olhos de todos, de uma maneira muito prática e objetiva, o que é o amor que salva, o amor que cobre a multidão dos pecados. Muito, porém, havia a evoluir. Era preciso continuar a evolução. Sempre haverá um aspecto novo que não supera, que não elimina, que não desqualifica o anterior, mas que desenvolve aquele aspecto. Então, com Jesus já não bastava deixar de fazer o mal, era preciso fazer o bem. Veio a terceira revelação de Kardec, não por acaso, através de 1019 perguntas e respostas, não por acaso a fé raciocinada, não por acaso depois do advento da ciência na humanidade.
e veio trazer a razão, a verdade, a fé raciocinada. As leis através das quais Deus opera na criação. A primeira das quais, a lei do amor, a Constituição Universal, a lei por trás e acima de todas as leis. Mas também existia a lei do karma, a lei de sintonia, a lei do trabalho, a lei de atração. São muitas as leis que só demonstram, só explicam, só fazem compreender a ação de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus a todo momento sobre todas as criaturas. É importante isso? Claro que sim. É importante o amor no Espiritismo? O lema do Espiritismo é: fora do amor não há salvação, fora da caridade, são sinônimos. Dará o Espiritismo a palavra final? Jesus falou que em relação ao Consolador prometido, que ele ficaria conosco até o fim dos tempos e revelaria toda a verdade. Mas se referia a ele à instituição humana Espiritismo? Ou ao contato do alto, da luz com a sombra, do alto com o baixo, do espírito com a matéria, através da mediunidade, das múltiplas mediunidades, efeitos físicos, psicografia, pictografia, profetismo, clarividência, clareaudiência, intuição. A evolução humana passará sempre pela sensibilidade mediúnica e ela será esse mecanismo que nos garantirá a revelação permanente. Mais importante do que 3 desejos é o poder de realizá-los. Mais importante do que o peixe e a vara. Mais importante do que as revelações em si é praticar, deter, compartilhar, fazer parte do mecanismo das revelações, já que todos os profetas, já que Jesus, já que Kardec, todos os reveladores e todos os profetas servem-se da mediunidade, servem-se da intuição, são auxiliados pelo alto, cada um da sua forma. Que nós nos abramos a todos os aspectos da verdade, científica, filosófica e religiosa, mas que nós detenhamos, busquemos a prática, o mecanismo, a ferramenta que nos manterá sempre em comunicação, sempre recebendo aspectos, correções, sugestões, aconselhamentos imprescindíveis para todo aluno quer dizer sem luz, que se proponha a elevação, que se candidate à luz. Que assim seja, que nós nos abramos e jamais voltemos a nos fechar de novo pelo egoísmo e pelo orgulho para todo o aprendizado de Deus. Saudando então os amigos, Adelaide Dias, muito boa noite, Enir Cajazeira também, pedindo pela saúde da amiga Mônica Silva, que Mônica receba nossas melhores energias, assim como todos aqueles internos em hospitais, clínicas, atendidos em consultórios, e principalmente os doentes que não são atendidos por ninguém, que estão sem atendimento da terra, já que ninguém fica sem atendimento do céu,
que todos recebam nossas melhores luzes. Marco Aurélio Trindade diz: tudo isso quer dizer amor. Sem dúvida, essa é o grande centro, a grande lei, a grande força do universo. Enir Cajazeira dando boa noite a todos também. Diana Costa também, Andréa Santos também. Nossas saudações a todos, nossos estímulos a todos que compartilhem, que multipliquem esse pão. E o nosso convite para amanhã estarmos juntos às 5h30 da tarde, curso Jesus e a Criança. Esteja conosco, estamos nos últimos momentos. Vamos falar da descoberta da criança como caminho para a descoberta de Jesus. Porque somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Que assim seja, um grande abraço a todos, ótimo final de noite e até amanhã.